Fala pessoal, beleza? Mais um presente aqui para vocês, tá? Para a galera que conseguiu, né, pegar o período de inscrição. Ficou, né, pessoal, como eu falei, algumas pessoas mandaram mensagem depois. Ficou aberto, pessoal, essa semana toda, tá? Espero que compreendam também. Eu fiz o envio, né, para todo mundo, coloquei uma lista ali. Enviei o arquivo, né, enviei ali a possibilidade, caso a pessoa queira, né, entrar para o grupo. Eu sei que eu tenho alguns assinantes que não são, né, de grupo. As pessoas já operam sozinhas ali na delas. E acredito que se saiam melhor assim, né? Porque a parte de operar ela é bem solitária, né? A parte da decisão ali, daquele momento único, né? E como presente a vocês, pessoal, então fica, né, a critério quem quiser se inscrever lá no Telegram, né? Para ter algum tipo de suporte a mais. Geralmente eu mando algumas análises lá, beleza? Então, é, vamos falar aqui sobre canais, né? Isso aqui é um presente, né, a vocês, é um agradecimento. É algo que eu uso muito no meu dia a dia, é algo que eu estudei bastante. E eu vou dar alguns insights para vocês aqui, que isso aqui provavelmente é coisa, né, de mentoria, e se o cara tiver uma percepção boa também, né? Porque alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês são mais pessoais meus, né, de percepção. Mas é dentro da metodologia dual. E tudo que eu vou falar aqui, né, eu pude extrair de lá. Ah, Luciano, mas você pegou aqui do dia 12 de agosto para pegar um dia direcional. Não, pessoal, peguei o INV, tá? É... Porque aqui não tem marcação, o meu é cheio de marcação e algumas delas eu gosto, eu tenho um toque com elas. E tanto que eu acabo operando ali no crossover por conta disso, né? Eu deixo algumas marcações às vezes mais antigas que me dão algumas referências. E aqui a gente vai conversar sobre canais, tá? O AL tem toda uma parte, né, falando sobre canais. De maneira simples, pessoal, tá? De maneira inicialmente simples, né, para a gente começar, um canal, né, quando que começa, né, um canal? Primeiro acho que é interessante a gente falar sobre o que é LTA, LTB, né, e linha de canal. Toda vez que você vê o preço fazendo máximas mais altas, tá? Quando você liga dois pontos, você ligou uma linha de tendência de alta, tá? Então aqui você criou uma LTA, certo? Toda vez que você vê o preço fazendo topos mais baixos, você ligou um topo ao outro topo, né, você ligou uma LTB, uma linha de tendência de baixa. A linha de canal ela é sempre a linha paralela a essa movimentação, tá? Então a linha de canal ela teria essa mesma angulação, tá? Só que passando aqui embaixo, assim como a linha de canal de alta estaria com essa mesma angulação passando aqui. Às vezes a gente faz alguns ajustes nelas, né, como triângulo expandido, e aí não é mais linha de canal, tá? Isso aqui, né, tem um ponto impressionante nessa movimentação, que é mais ou menos isso daqui, ó, tá? Você pegar dois pontos, né, e pega a máxima da movimentação de intersecção dessa movimentação e aí você traça uma paralela. E muitas vezes, né, o preço permanece muito tempo dentro disso daqui. O AU ele tem uma estimativa matemática, tá, que 75, né, a 80% desses rompimentos eles falham, tá? Entre 75, tá, a 80%. A gente consegue criar alguns filtros de níveis, tá? De dizer se isso tem um pouco mais de probabilidade de falhar ou mais probabilidade de dar certo, tá? E a gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo, tá? Como você melhorar a questão de uma assertividade quanto a um rompimento e quanto a uma falha, né? Tem alguns insights aqui que eu acredito que possa ajudar. Então, canal é quando você liga duas linhas, tá? E o preço vem se movimentando dentro dessas linhas paralelas ali. Ponto importante aqui, né, pessoal, é que o Auli traz dentro da leitura que computadores, né, deixam algumas margens. E ele cita, né, que computadores
conseguem traçar linhas, tá, dessa maneira. E eles deixam algumas margens, né, para erro, digamos que não chega o preço aqui nesse terceiro teste, né. Aqui a gente até tem, né, uma wedgezinha aqui, tem alguns pontos de inflexão, tá, tem 3 puxadas ali, depois um topo duplo, né, e fez uma correçãozinha. Porém, com a tendência extremamente forte, né, volta para a movimentação de alta, tá, e não renova a mínima. Pensando nisso daqui, sempre atentem-se, né, a mais possibilidades de linhas. Por que a mais possibilidades? Porque o Aulo, né, ele cita que computadores trabalham com margens de erro, claro, né? Então, se o preço chegar próximo o suficiente, já é próximo o suficiente. A gente já entende como uma puxada, né? Às vezes 3 puxadas para nós pode ser isso daqui, né? São 3 puxadas, né? Teve 3 pontos de inflexão nessa movimentação para poder ter essas 3 puxadas. E muitas vezes ela tem a força de uma wedge, né? E reverte com boas 2 pernas, tá? Canais vai ter wedges, né? Toda vez que a gente chegar a um terceiro toque de um canal, né, vai ser o teste daquilo que você fez. Por quê? Porque você liga um canal a partir do momento que você observa 2 pontos, certo? Eu tenho aqui um primeiro topo, correto? E aí eu tenho uma mínima. E aí eu tenho de repente aqui um segundo topo. Quando eu tiver 2 topos, eu posso ligar uma linha. Aí o fundo desse canal vai ser onde? Vai ser o ponto de intersecção dessas 2 linhas, tá? Aí o preço começa a descer e ele pega e faz isso aqui, ó. Vem pouca coisa abaixo dessa movimentação, depois ele volta e volta para dentro da movimentação. Beleza. Né? Como a gente conversou, essa ideia de canais, né, de se você pensar em computadores fazendo isso, eles têm algumas margens. E o preço não é, né, pessoal, exato. Quem dera fosse, né? Se ele fosse exato, a gente tacava a ordem aqui, né? Vendia tudo que tinha, tacava uma ordem só e resolvia a vida, né? Tá? Mas não é, tá? Então sempre existe as margens, né, de falha. E aí o preço testa, ou chega próximo de testar essa região aqui. Mesmo que ele já renove máxima, tá? Ele já fez uma terceira puxada. E o Al fala que canais amplos, né, mais ou menos como esse aqui, né, com correções profundas, ele tende a ter realização de lucro em novas máximas. E isso é um dos fatores, né? Canais amplos eles se parecem com lateralidade, tá, pessoal? Então, como ele tem uma aparência, né, próxima às vezes de uma lateralidade, ele também tem um comportamento similar. Quando o preço chega aqui, começa a haver realização de lucro, tá? Quando o preço chega aqui embaixo, começa a haver realização de lucro. E para quem ainda não entendeu essa relação de realização de lucro e entender por que o movimento reverte, quando os comprados, né, estão adicionando posição desde aqui de baixo, certo? Eles vão montando posição e às vezes vão conduzindo essa movimentação. E aí o preço chegou num ponto de um swing anterior, né, num topo duplo, numa bandeira final, tá? No topo de um outro canal, tá? mais velho, um time frame maior, às vezes até do diário. E aí eles começam a realizar lucro. Quando você compra, pessoal, a sua saída da posição, ela é uma venda, tá? Então imagina que todo mundo que estava acumulando essa movimentação aqui, ó, durante a movimentação de alta, por exemplo, de uma lateralidade, quando tem aquelas reversões abruptas, quando eles atingem uma região que é interessante começar a realizar lucro. Se todo mundo que veio acumulando movimentação, acumulando posição aqui, começa a vender quando o preço chega em determinada região, vai lotar o book com ordens de venda, tá? Essa lotação do book com ordens de venda vai limpar a movimentação. E aí você vê, às vezes, aquela reversão abrupta, do nada, tá? Você vê uma big barra aqui já. Os vendidos que não estavam na operação veem a oportunidade e acabam entrando. Então soma as forças de quem estava comprado e está saindo da posição, mais os vendidos, né, que estão vendo uma oportunidade de cair vendendo aqui, certo? E é isso que o Al nos ensina, né, quando a gente está lendo lá. E ele fala sobre canais, e fala sobre canais amplos, que eles costumam ter realização de lucro nessas regiões. Se costuma ter realização de lucro, pessoal, realize lucro, tá? Nós, né, somos a sardinha que vai com a maioria, tá? A gente não consegue fazer movimentação nenhuma sozinho, então a gente segue o fluxo, a gente segue aquilo que vem acontecendo.
beleza? Então, quando observarem nova máxima, comecem a dar atenção à formação dos candles, tá? Isso para canais amplos, tá? Esse dia aqui foi uma super tendência, né? Foi um Fab 4, tá? Se você pegar aqui o primeiro ponto de intersecção, né, que está entre essas duas movimentações aqui, ó, ele nem voltou nem para próximo disso aqui, né? Ele só subiu em linha reta, tá, pessoal? Quando está em tendência, né, que é esse tipo de canal aqui, pivôs são rompidos com extrema facilidade, tá? Então, atenção a isso. Dias de Fab 4, dias de super tendência, preço praticamente não toca 20, né? Fica só ali andando acima da 9, ó, tá? Dias de super tendência. Uma das ideias de você ter a 9, né? Tem um vídeo no canal falando sobre as médias móveis, eu até esqueci de incluir ele, devia ter incluído, porque são as 4 visões, né, de 4 formas, né, de você usar as médias móveis, né? São localizadores, rastreadores de tendência, são espaçadores, né, que é para você criar noção de espaço, né, de movimentação, se vai romper, se vai falhar, se vai ter pullback. Então é interessante vocês darem uma procurada nesses vídeos lá. É só digitar média móvel, né, no canal ali que você encontra, certo? E aí esse canal aqui, ó, ele já é um canal mais com cara de canal estreito, né? Essa movimentação aqui, ela tem cara mais de canal estreito do que de canal amplo. Como assim, Luciano? Canal estreito, pessoal, você não vê grandes barras corrigindo. Você só tem 2 barras de correção. As correções são curtas e rasas, tá vendo? Você não vê mais do que 3 barras de correção. Passou de 3 barras de correção, teve a quarta, aí a gente tem a chance de estar vendo essa movimentação talvez entrando para um canal amplo. Até 3 barras, considerem canal estreito. Canal estreito a gente não opera contra, tá? Beleza? Então, espero que tenham entendido aquela ideia da correlação, né? Principalmente em lateralidade ou em canais amplos. Então, realize lucro, porque pode haver uma reversão abrupta aqui nessa região, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu acredito que era isso, né? Quanto a esse tipo de canal. Agora a gente vai falar aqui sobre... Esse é o canal amplo, tá, pessoal? A gente vai falar agora aqui sobre o canal estreito. Canal estreito... Desculpa, pessoal. Todo esse dia aqui, pessoal, foi canal estreito, tá? Todo esse dia, né? Eu tô observando ele aqui agora. Como eu falei pra vocês, ó, eu não escolhi dia, tá? Eu peguei o INV e a partir desse dia aqui foi quando começou, né, a ter liquidez ele. Quando ele, acho que ele passou a ser o ativo corrente, tá? Então eu não escolhi e a partir disso aqui a gente vai trabalhando pra frente, tá? Aqui, né, todo esse dia, se você é um cara bem técnico, e eu espero que vocês se tornem super técnicos, que vocês se tornem chatos, né, quanto a isso aqui, metódicos, né? Quanto mais metódico você for, melhor. Qual que é a característica, pessoal, de um canal estreito? Tá? Um canal estreito, normalmente ele vai ter uma angulação maior. Um canal estreito, pessoal, ele funciona mais ou menos assim, ó. Então ele vai ter uma, duas, às vezes até 3 barras, e aí você pode ver uma correção. Ele pode ter mais barras? Claro que pode, positivo. Ele não pode ter mais do que 3 barras negativa, tá? Teve 3 barras, tem que voltar a ter uma positiva. Para quê? Para voltar a ter defesa. Porque se ele consegue fazer a quarta barra, ele vai virar canal amplo, tá? E aí ele pode se aproximar um pouco de uma lateralidade também, beleza? Então você viu um canal, você começa a observar as barras. Se você não vê mais do que 3 barras consecutivas de baixa, pessoal, considere que você está num canal estreito, beleza? Então, atenção a isso daqui. Dentro do nosso Trade System, né, a gente não tem candles contra a tendência, né? Eles não ficam vermelhos, ele precisa de algum tipo de parâmetro, tá? Para que ele possa vir a ficar, né, nessa coloração vermelha, né? Ele precisa romper alguns pivôs ali, né? Precisa trocar um pouco a questão da estrutura, tá? Dos pivôs nossos, né? Ele precisa renovar alguns pivôs. Nesse dia não teve, né? Ele só renovou máxima, certo? Se você olhar para esse dia, tá? Você não consegue ver mais do que 3 barras consecutivas negativas, tá? Durante todo o dia não existe, tá, mais que 3 barras. Então todo esse dia aqui foi um grande canal estreito de alta, certo? Se moveu dentro do racional de um canal estreito de alta, beleza?
Preço acima da média móvel de 9, ascendente, média móvel de 20, ascendente, média móvel de 50, né? Nessa regra aqui, ó, 9, 20, 50, né? E M200 passando por baixo, você tem a possibilidade de estar num canal estreito, tá? Isso é um Fab 4, né? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, é um Fab 4 de compra, beleza? Falei de canal amplo, falei de canal estreito. Linhas paralelas, pessoal, como eu falei, 75 a 80% das vezes o preço tende a falhar dentro dessas movimentações, tá? Reversão, né? Sair disso. Seja romper, né, o canal para cima, tá? Ou seja, romper o canal para baixo. O que mais acontece quando o preço sai de canal é virar uma lateralidade, tá? Então, vão guardando as informações, né? O que mais acontece quando o preço sai de canais é termos lateralidade. Aqui, né? Aqui ele sai, né? Um pouco dessa estrutura aqui, né? Se eu for ligar duas linhas paralelas, né, mais ou menos próximo desse topo, aqui ele rompe, tá? Mas não dá continuidade, rompe, não dá continuidade, tá? E aí ele volta para isso daqui e vira uma lateralidade. Não esperem, né, pessoal, que você vai conseguir traçar linhas perfeitas ali e elas vão ser, né, extremamente respeitadas, tá? O preço pode passar um pouco, ele pode sair um pouco disso, tá? Você pode fazer um ajuste, por exemplo, desse topo aqui para cá, certo? Para ficar algo mais natural, tá? Caso você queira. Eu deixo mesmo as barras atravessando ali, tá? Seguindo mais ou menos a ideia, né, de traçar realmente paralelas ali. Vejam como é complicado o preço sair dessa movimentação, seja para cima, tá, ou seja romper. Ele acabou não rompendo, tá, essa movimentação desse dia, certo? Assim como ele também, né, tem dificuldade de romper lateralidades, tá? A gente não sabe, né, como é que foi o dia seguinte, né, mas, por exemplo, o rompimento de lateralidade, a gente sabe que o rompimento de lateralidades costuma levar, né, a ter movimento projetado, seja para cima, seja para baixo. Tá? Seria, por exemplo, essa lateralidade projetada para cá, né, para cima, ali, isso como primeiro, como 100%, tá, dessa movimentação. Além disso, você também poderia cogitar uma lateralidade maior, né, tanto para baixo quanto para cima. Tá? Mas essa movimentação aqui, ela tem também, né, uma característica peculiar. Ela é um canal estreito de alta. Tá? Você não vê mais do que 3 barras contrárias à movimentação. Até aqui, ó. Conseguem perceber a diferença? Várias barras negativas, né? Mudando a pressão dessa movimentação. Tá? E aí, né, como falei para vocês, iniciou uma movimentação diferente dentro do ciclo anterior, né, que era um canal estreito, e acaba migrando para uma lateralidade, beleza? Então a gente vem aqui seguindo, né? Aqui, pessoal, aqui já é um negócio mais brabo, né? Tá? Aqui já é um negócio mais brabo. O fundo da lateralidade do dia anterior, ó, acabou sendo, né, respeitado aqui, tá? Por 2 vezes. Tá? Interessante você sempre ter, né, os dados do dia anterior, tá? E aí, esses dias assim, como é que eu consigo traçar alguma coisa aqui, né, Luciano? Nesses dias assim, pessoal, a gente vai precisar às vezes traçar linhas um pouco mais amplas, tá? Primeiro que você vai precisar pegar aqui algum tipo de referência, né? Aqui ficou bem leve, né? Quase sem alteração, né? Mas a princípio, né, essas suas duas mínimas e a máxima do ponto de intersecção a elas tá aqui. Então, a princípio, essa daqui era a sua possibilidade de canal amplo. Disso daqui ser alto no canal e disso daqui ser baixo no canal, tá? Então, a gente sempre vai formulando e também, né, reformulando, né? O preço ele vai fazendo movimentações diferentes. Você pode, né, criar movimentações também diferentes, tá? Ele chega aqui, ó, ele rompe um pouco essa região, tinha o suporte por volume também, né, para apoiar. Faz, né, 2 pernas aqui e volta a subir, tá? Dias mais laterais, né, pessoal? Aqui dentro, né, ele acabou fazendo alguns pequenos canais, né? Você também consegue observar, né? Você ligou 2 máximas aqui dentro do intraday, né?
essa máxima e essa outra máxima aqui. Essa movimentação, né, você traz ela para a mínima aqui do ponto de intersecção, mais ou menos de onde você entrou, né, que é mais ou menos para cá, tá? Aqui, né, ponto mais baixo do preço. Aí depois aqui ocorre o rompimento. E virou o que, pessoal? Lateralidade, tá? Na maioria das vezes, pessoal, o preço não reverte, tá? Aquela ideia, né, de que você vai conseguir pegar uma reversão única ali e que essa reversão vai ser a reversão, né, da sua vida. Isso aqui raramente ocorre, tá? Então, já, se você fizer bastante backtest, você já vai desencanar disso, que a maioria dos rompimentos, né, acaba se tornando o quê? Uma lateralidade, né? Vamos dar uma olhada aqui no dia seguinte. Canal estreito, tá, pessoal? Movimentação ganha formato de canal estreito, ó. Tá até aqui. Depois começa a apresentar correções mais profundas. E o que virou depois? Lateralidade, tá? Então o preço ele alterna entre canais e lateralidade, né? Isso é algo que você vai ver, se você fizer backtest, você vai ficar tão acostumado com isso, né, que você vai começar a procurar muito, né, essas movimentações. Tá? Funciona extremamente bem. Em determinado momento o preço vai encontrar um suporte, um ponto de swing anterior, uma região de volume, um topo duplo, tá? Ele vai encontrar algum tipo de ponto de parada, e esse ponto de parada vai entrar mais pressão dos vendedores, né? Um gap de média, uma MTR, e depois só lateralidade, né? Acabou não revertendo nada, beleza? Então a gente pega mais um dia aqui. Oh, meu Deus do céu, fechei. Pera aí, pessoal, vou pausar aqui e voltar lá. Pausar não, né? Vamos deixar o negócio aqui. Deixa eu ver aqui, dia 10. Caso vocês não saibam, né, se você escrever ali a data aqui na pesquisa, né, na barra de pesquisa, ó, e dá um Enter, normalmente ele te leva para a data. Não aconteceu, peraí, pessoal. Dia 10 do 8/22. Não era dia 10 ainda, né? Tá, dia 15. Isso aqui já conversamos. Esse aqui foi o que acabamos de conversar e a gente vem olhar um outro dia. E aí começa um novo dia, pessoal. O que você pode estar fazendo, né? Você pode estar traçando linhas, né? Desde alguns espaços do dia anterior. Tá para ver se vai funcionar, ó. Aqui você vê o que, ó? 3 puxadas, tá? 1, 2, 3. Possibilidade de wedge. Pegou? Não. Outro topo. Pegou? Pegou. É. Então você vai criando possibilidades. Se você fosse criar um canal, a mínima seria mais ou menos aqui, tá? Para os dois pontos aqui, né? O ponto de inflexão dele está aqui. Então você trabalha sempre o ponto de intersecção que está entre os dois pontos que você ligou, tá? Esse aqui é o mais baixo. E aí ficou, né, essa paralela aqui. 3 puxadas, né, e uma wedge ali. Então, chegou no topo de um canal, né? O que você espera? Você espera que haja realização de lucro. Então, se você espera que haja realização de lucro, por ser uma lógica, uma razão que agora você sabe, né, você não vai estar mais, né, pensando em comprar alto dentro desse ciclo aqui, correto? Por quê? Porque já não faz mais sentido para você agora que você conhece isso, tá? Depois disso daqui, né, pessoal? Esse outro dia, né? Começa um novo dia, tá? No dia a gente também vai encontrar algumas marcações, ó, 2 topos, certo? 2 topos, o ponto de intersecção desses 2 topos estava aqui, ó, mantendo mais ou menos a mesma angulação, tá? Isso daqui é o que, pessoal? É a LTB, linha de tendência de baixa. Quando o preço tenta romper a LTB, o que acontece? Ele volta para dentro da movimentação, tá? E como que você descobriu isso daqui ligando 2 topos? E como que você descobriu a linha de baixo? Ligando o ponto de intersecção das duas linhas, tá? Quando você está vendo um canal, né, você está vendo uma estrutura. Lembra que do vídeo anterior que a gente conversou sobre estruturas de mercado? Quando você está vendo um canal, você está vendo uma estrutura de baixa. Por quê? Porque o topo desse canal é a LTB, tá? Quando você está vendo um canal de baixa, você pode operar a favor da estrutura desse canal.
ponto a se pensar, né, pessoal? Não vender no fundo do canal. Porque se você vender no fundo do canal, você está vendendo apostando no rompimento. Então, quanto mais alto você conseguir vender, melhor. Tá? Aqui é boa movimentação, tá? Encontra a mínima daquela região. Você já fez a replicagem, né, dessa linha aqui, e aqui já era baixo no fundo do canal. Aqui está no meio do canal, ainda tinha espaço, por exemplo, para vir até aqui. Ele fez um pullback, ó, e veio só posteriormente, tá? Mas você teve vários gatilhos aqui, ó, a favor dessa movimentação. Quando que começa aqui a trocar as coisas? Quando começa a falhar mínimo e começa a renovar a máxima. Aí você pode fazer o quê? Aí você pode vir aqui procurar um canal de alta. E aí, nesse momento aqui, é interessante agora você está comprando, tá? Tá buscando por compras, né? Comprar baixo, preferencialmente, né? E vender alto, tá? Aqui ele até rompe a movimentação e por fim vira uma lateralidade, tá? Pós-rompimento, pessoal, o Alf cita, né, que são 5 barras, né? Pós-rompimento de canal, ele cita que você pode contar 5 barras. Se começar a reverter, né, sai, tá? O Alf tem muitos pontos com números, né, pessoal? 10 barras, duas pernas, tá? Movimentação pós-rompimento, movimentações de correção, tá? Correção até a média. Aqui, FAB 4 de venda, tá? O preço começa a deixar, né, topos mais baixos, tá? Se eu traçar isso daqui dessa maneira, né, eu vou assistir o rompimento mais ou menos aqui, tá? Deixou topos mais baixos, então eu posso ter uma LTB. Então eu tenho uma linha de canal que me joga, né, nesse canal de baixo. Aqui, pessoal, é a estrutura de baixo. Então você opera a favor das estruturas, né, como a gente falou. Se você conseguir vender alto, né, mesmo que você tivesse ligado aqui, ó, você estaria vendendo próximo do topo do canal, tá? Aqui, né, deixou alguns gatilhos de venda. Aí ele rompe aqui nessa movimentação. Aqui virou, né, uma falha, tá? Por quê? Porque ele rompe o fundo. Quando ele rompe, né, e deixa gap, você espera que essa movimentação venha a acelerar mais um pouco, né? De olho aqui, né, mais ou menos aqui com o rompimento, ó, você consegue ver, né, mais ou menos 1 para 1, tá? Essa movimentação, que seria, né, você pegar essa movimentação aqui e, né, replicar o seu tamanho, né, para baixo, né, que é como o AL trabalha, né, rompimentos de wedges, por exemplo, tá? E aqui a gente viu, né, parte de um rompimento. Não teve ampla continuidade, depois virou lateralidade, tá? E aí depois voltou para mais um pouco de movimentação de baixa. Então vejam, né, como lateralidade vai ser algo bem familiar. Então você tem que estudar, né, e começar a trabalhar elas também, tá? E aí a gente segue, né, pessoal? Então vamos para mais um dia, para ver se teve algum tipo de canal. Aqui eu já não estou vendo, né, pessoal? Aqui está bem difícil, tá? Aqui parece só uma lateralidade braba, né? E em lateralidade braba, né, a gente fica atento às extremidades. Onde que era a extremidade superior? Foi aqui. Aqui, dentro da primeira hora, lembram? O preço veio me mostrar aqui, ó, o fundo dessa lateralidade. Isso é muito bacana, né, quando você faz isso em backtest, quando você pensa ali, olha, foi um dia de lateralidade, olha, ele demonstrou ali para mim o fundo na primeira hora. O que ele fez depois? Um fundo mais alto, tá? Esse fundo mais alto falhou numa região de volume, de suporte por volume, e começou, né, a reverter, né? Deixou até alguns gatilhos de compra aqui baixo, né, dentro da lateralidade até, tá? Aqui até para os 5 minutos, né, baixo ainda na lateralidade, já que o topo da lateralidade estava aqui, ó. Então você não estava tão mal localizado, né, nessa movimentação. E aí você está pensando agora em ciclo também, né? Você está pensando em onde você está se posicionando, olha como as coisas vão sendo somadas, né? E, né, aqui também é uma, né, H1, tá? Então vocês já estão se adaptando cada vez mais. Lá pelo 1 minuto, pessoal, você pode filtrar um gatilho de compra depois que você vê, né, uma H1 nos 5 minutos. Pode ir lá para 1 minuto esperar um gatilho de compra. Provavelmente você ia conseguir entrar por aqui, tá?
beleza? Você antecipa um pouco aquilo que você já está lendo nos 5 minutos. Você não está antecipando uma entrada que você não leu um contexto, tá, pessoal? Você está antecipando algo que está fazendo sentido para você, uma reversão em cima de uma região de volume com um fundo mais alto, beleza? Então, pensando, né? Sempre pensando. E aí, né, gerou uma movimentação muito boa. E quando chegou, né, na região do topo do dia, começou a falhar. E aí essa lateralidade se estreitou, né? Tá? Mas aqui eu não consigo ver, né, canal aqui de forma alguma, tá? Por quê? Porque se eu ligar aqui, ó, essas duas mínimas, né, ele foi rompido aqui, tá? Beleza, rompeu. É um canalzinho aqui, mas que não teve grande continuidade, certo? Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui para ver só se é. Tinha uma outra wedge aqui, né, pessoal? Também, tá? Então, só para pensar, para ver se tinha mais alguma coisa, né, que a gente podia usar aqui, tá? Para contra-argumentar. Então, eu tinha uma wedge com fundo duplo, tá? Wedge, fundo duplo. E mesmo que eu tivesse um canal paralelo aqui, né, que eu fizesse ele só por esse dia, ele foi rompido aqui, então eu podia esperar uma, duas pernas, tá? Fez movimentação de livro. Depois, lateralidade, né? Mas é uma lateralidade mais estreita, né? Mais braba a ser trabalhada. Aqui, né, pessoal, um dia de cup handle, né? Cup handle, né? E excelente movimentação. Aqui é ruim até de traçar reta, né? Por quê? Porque a movimentação é extremamente inclinada, né? Isso aqui é o que, pessoal? Um canal estreito, tá? E esse canal estreito, quando ele parou, né, de se movimentar, ele virou o quê? Uma certa lateralidade. Então, vão, né, ganhando essa ideia, né, de que o preço ele não vai se mover em linha reta para sempre, tá? Ele não vai se mover, né, de maneira extrema por muito tempo. Aqui até foi muito tempo, né, essa movimentação foi muito boa, tá? Depois disso, né, ele acaba, né, ó, virando o quê? Lateralidade, tá? Saiu da lateralidade aqui, rompeu com gap, inclusive deu alvo, né, dessa lateralidade aqui nesse dia, tá? Esse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, nos remete mais ou menos à mesma amplitude, tá? Beleza? E também, né, deu o terceiro alvo aqui do cup handle, né, que é essa movimentação aqui espelhada, né, uma vez aqui, depois o terceiro alvo está mais ou menos aqui, beleza? Então, nesses dias, né, pensar só em compras, né, pessoal? Eu falei para vocês, né, em vídeo anterior, que você opta, né, por trabalhar a favor da estrutura até que ela falhe, tá? Por quê, né, até que ela falhe? Porque se você observar a questão de estrutura, né, ele micro canal, tá? Micro canal de alta, canal estreito, certo? E aí o preço começa a desenvolver uma, duas, três barras, né? Ainda assim é canal estreito, tenta corrigir, vira a lateralidade aqui, certo? Só que vira uma lateralidade ainda, né? Com característica de quê? De canal estreito, tá? Então aí você ainda pode pensar em compras, pensando que o preço tem que renovar máximo. Se ele não renovar máximo, ele pode vir renovar mínimo. Sua mínima de referência que ficou tá aqui, ó, ela não foi renovada. Ele até chega a fazer uma mínima aqui, só que minoritária, né, só do pullback presente aqui, o do pullback de referência, né, que era o mais profundo, ele não fez, tá? E logo depois ele renova máximo, certo? Depois não renova mínima e a estrutura volta, né, aí mais para um padrão de alta, né, aí você busca operar a favor da estrutura, tá? Aqui no finalzinho do dia, né, virou uma outra possibilidade de canal, tá? Mas aqui você liga mais a LTA, né? Se você traçar um canal aqui, vai ficar tudo cortado aqui já de uma vez, né? E já era final do dia. Dia 24, pessoal. Dia 24, né? Gera uma movimentação de alta muito forte, tá? Topo duplo, não. Gera uma movimentação de alta aqui forte, né, pessoal? De novo, né? Característica de quê, né? Aqui, micro canal, certo? Canal estreito, continua a movimentação, tá? Aqui a estrutura começa a mudar. Aqui é aquela conversa que a gente teve, né? Ele não deu gatilho aqui, tá? Porque teve muitas barras de baixo.
Mas se você tivesse tido um gatilho aqui, se você comprou essa movimentação, você teve a possibilidade ainda de sair no 0 a 0, tá? O preço ainda te deu a possibilidade de sair no 0 a 0. Quando a gente compra, pessoal, a gente não quer ver um doji com uma barra fechada, tá? Como próxima barra, né? A tua premissa, ela começou a ficar ruim. Às vezes a gente compra e vai acontecer isso, ele não vai lá renovar nossa máxima. Quando acontecer isso, não precisa ser teimoso e deixar o preço ir lá, pegar seu stop, ou piorar a situação, ou fazer médio, ou começar um negócio louco lá. Tente sair ali no break-even, tente sair ali com um pouco de lucro, tente sair com pouco prejuízo, tá? É isso que a gente faz quando a nossa premissa não vai muito bem, beleza? Na maioria das vezes, pessoal, quando a gente está falando de tendência, o preço não reverte de uma vez, né? Ele vai deixando ali algumas ideias antes, né? Aqui tinha um ponto interessante, né? Você tinha visto muitas barras acima da 20, aqui foi o primeiro teste da 20. O primeiro teste da 20, né, normalmente ele não rompe ela de uma vez. Ele foi te deixando pequenos sinais de falha. Ó. Parou de renovar, né? Aqui foi o topo do dia. Depois ele renova, aqui próximo do topo do dia, mas não renova a máxima. Depois ele vem bem perto, depois ele vem mais baixo, e aí essa movimentação, né, perde todo qualquer sentido de alta, né, e migra para uma estrutura, né, de baixa, tá? Beleza? Aí vira topos e fundos descendentes, até chegar no que, pessoal? Numa lateralidade, tá? Então, o preço ele se desloca em canais, microcanais. O que é um microcanal, pessoal? É quando você vê barras consecutivas, né? Você tem o modo rompimento, tá? Que deixa gaps abertos, e as próximas barras, né, são todas positivas, com máximas ascendentes, mínimas ascendentes, tá? O preço não volta tanto, então você tem ali o preço se desenvolvendo dentro de um microcanal, né? As barras vão sequenciais ali dentro dessa movimentação, tá? Ela é extremamente positiva. Então esse dia o preço se desloca, tá? Dentro das primeiras 2 horas ali ele te deu a máxima do dia, né? Que é um ponto interessante, até para vocês, né, começarem a se policiar, né, vendo isso, tá? E aqui a gente não consegue, né, observar um grande canal ou um bom canal, né? Você pode até ligar algumas coisas aqui, mas depois ele vai perdendo sentido, né, pessoal? Como o Al fala, né? Opa, deixa eu fechar e abrir isso aqui. Às vezes você liga 2 linhas ali e o preço não está mais voltando próximo disso, se afastou demais. Então essa linha aqui ela perde sentido, né? Tá? Você ligou 2 linhas, né? Se o preço volta a trabalhar aqui nessa região, beleza, mas pô, ele desceu pra caramba, né? Aí perde o sentido. Aqui, né? Poderia estar fazendo um canalzão desse tipo aqui assim, beleza. Aí ainda pode estar fazendo sentido, né? Vamos ligar ele aqui só para ver. Eu peguei essa mínima, com essa mínima aqui um pouco mais alta, tá? E religuei ela aqui. E aí, né, o preço vai trabalhando, né? Veio próximo dela. E renovou máxima, tá? Quando o preço renova a máxima em lateralidade, acontece o que, pessoal? Realização de lucro. Não quer dizer que essa realização de lucro vai ser só dentro do intraday, só dentro de um dia, né? Muitas movimentações, né, elas se estendem à leitura do dia anterior, tá? Que abriu em cima de uma região de volume, fez uma correção de 2 pernas até a MM20, uma M2B, tá? Gatilho de compra, né? Barra de entrada, stop aqui, né? Sua premissa inicial era que o preço renovasse máxima. Só que ele renova a máxima e faz um topo duplo dentro de uma lateralidade maior. Então veja como você tem que sempre somar, né, fatores. Nunca é tão simples e fácil, né, pessoal? Lembra das 2 linhas que a gente ligou aqui, ó, esse fundo com esse outro fundo, ó, o preço acabou demonstrando ali um certo ponto de parada em cima dessa movimentação. É um canal, tá? O topo do canal está lá em cima, a gente não sabe se uma hora ele vai chegar lá ou não, a gente não tem essa ideia, né? Mas ele fica lá, né? Caso chegue aqui. De novo, né, pessoal? Topo duplo em lateralidade, o que acontece? Reversões abruptas, né? Você vê 1, 2, 3, 4, 5 barras. Às vezes você não sabe nem por que aconteceu, né? Mas se você volta, se você tira um pouco o zoom e olha o ciclo, né? O que está acontecendo, né? O que você está vendo aqui, ó? O que é isso daqui? É um canal amplo, né? De alta, certo?
com característica de lateralidade. Quando o preço ele começa a vir acima de máximas, né, ele tem tido realização de lucro. E essa realização de lucro tem gerado bons movimentos de baixa, beleza? E aí aqui tivemos o rompimento, né, dessa movimentação, um rompimento real, né? Temos gap aberto. Então quando tem rompimento, né, quando dá errado, né, o fundo de um canal, né, aqui no caso já era mais que terceiro toque, né? A gente falou, né, que muitas vezes pega o stop, por exemplo, dos comprados, tá? As pessoas que estavam adicionando posição baixa no canal. Isso é lucrativo, pessoal, porque a maioria das vezes você vai acertar. É um sistema lucrativo, tá? E você pode filtrar isso daqui lá pelo M1, tá? Que é uma entrada mais segura, né, para você não deixar a ordem na pedra e tomar 1, 2, 3, 4 stop. Você, né, tem a alternativa de usar um time frame menor. Aqui teve rompimento, né, dessa movimentação. Um bom pensamento que você pode ter quanto a regiões serem rompidas é se as médias estão ou não, né, ancorando essa movimentação. As médias estão próximas, né, da região a ser rompida, né, que ele volta, ó, quando ele volta para fazer esse pullback aqui, ó, tanto a 9, né, já está bem abaixo da movimentação a ser rompida, e a 20 está bem direcional, também se aproximando. Não está igual outros rompimentos, por exemplo, essa movimentação aqui, pessoal, quando ele tentou romper, isso aqui foi notícia, né, tá? Mas quando essa barra estava bem aqui embaixo, ó, olha onde estava a média móvel de 9, olha onde estava a média móvel de 20, tá? Da região a ser rompida, né? Para a próxima barra vir fazer isso daqui de novo, de uma vez, né? Deixa as coisas complicadas. Então, quando você pensar, você tiver uma estrutura, né? Por exemplo, de canal, e aí você está ali vendo o preço trabalhando dentro do canal. Quando ele chega rápido demais nessa movimentação, normalmente quando o preço chega rápido demais, quando ele se desloca rápido demais, as médias móveis, né, que estão aqui fazendo uma movimentação mais ou menos assim, ó, tá? Porque aí ela fica se entrelaçando, né, fica subindo e descendo, ela está tentando se ajustar, né, ela está sem alinhamento, né, quando o preço chega muito rápido num topo, ou quando ele chega muito rápido numa mínima. Então ela está muito próxima, ela está ali umas médias mais juntas, né, ali passando em relação ao preço. E aí esse rompimento ele tende a falhar, tá? Isso é quando rompimentos falham, né? Ele falha afastado das médias, com as médias flats, as médias paralelas, né? Ele tem muito mais chance desse rompimento falhar. Quando que ele acaba dando certo, né? Quando você vê algum tipo de pullback, certo? Até as médias, aí ele vai trabalhando, ele e as médias, né, começam a ganhar um pouco mais, tá, de direção, certo? Elas começam a se realinhar, certo? As médias começam, né, a ganhar um pouco mais de direção. E aí, né, o preço já está amparado ali junto pelas médias. E aí o preço tem, né, muito mais probabilidade de romper essa região e ter continuidade do que se as médias estivessem super afastadas dele, tá? Então, usem, né, essa informação a favor de vocês. Normalmente o preço faz esses pullbacks justamente para ter uma aproximação das médias, né? Duas barras gigantes, o que o preço fez? Um pullback, retornou a 9, deixou gatilho de venda, né, e teve continuidade. Melhores gatilhos, né, pessoal? Quais são? Os gatilhos saindo das médias, tá? Então, aproveitem, né, essa ideia de gatilho saindo das médias. Depois, pessoal, virou o quê? Não sei se vocês perceberam, né, mas toda a movimentação do dia terminou em lateralidade. Essa é uma das razões de eu operar na parte da manhã e operar raramente na parte da tarde. Para quê? Para evitar lateralidades. Tem dias que consolida pela manhã e anda muito bem à tarde. Só que como vocês estão vendo até agora, isso é mais uma exceção do que uma regra, tá? Movimentação aqui, ó, de canal, tá? De alta, certo? Canalzinho foi rompido, tá? Movimentação de canal com característica de canal estreito, tá? Movimentação foi rompida, virou aqui uma lateralidade, ó, teve uma correção aqui um pouco mais profunda. Volta ainda a fazer mais uma, né? 2, 3 puxadas. Você consegue ligar uma wedgezinha ali, tá? Você consegue também puxar lá assim, se você quiser. E você também pode considerar isso aqui um outro canal, né? Que aí é um canal mais amplo, né? O preço saiu desse canal estreito para migrar para um canal amplo.
essa movimentação falha ao tentar romper o canal, né? E depois disso não renova mais máxima. Quando não renova mais máxima, se você quisesse, você já podia transformar isso daqui num canal de baixa, tá? E aí o preço veio trabalhando. Aqui tem um rompimento dele, né? Acelera um pouquinho a movimentação e termina o dia, tá? Aqui um dia que começa com um pouco de lateralidade, né? Tá? Começa dentro de um range. Quando finalmente esse range é rompido, né? Aí a gente tem um dia de Fab 4, que foi gerado dentro do intraday, né? E uma super movimentação de baixa, né, pessoal? Tá? Uma super movimentação de baixa. Então, super movimentação. Aqui é um canal estreito, né? Deixa eu remarcar isso aqui. Aqui, pessoal. Tá? Um micro canal. Começa a ter pullbacks. Canal estreito. Tá? Esse canal estreito se alarga um pouco. Mas ainda assim é canal estreito. Você não vê grandes inflexões de alta. Tá? E depois virou o quê? Lateralidade. Ó, das 2h45 até o fechamento. Tá? De novo, né? Vocês estão pegando conclusões, né? Fazendo isso daqui, né? Você começa a ganhar parâmetros, tá? Você começa a pensar. E vale a pena eu pensar em trabalhar à tarde, né? Se eu for operar na parte da tarde, eu vou ter que trabalhar como lateralidade, se eu tiver leitura de lateralidade. Qual é a leitura de lateralidade? Médias flat, médias cortando o preço, novas máximas tendem a falhar, novas mínimas tendem a falhar, tá? E aí você tem que trabalhar a lateralidade como lateralidade. Esse dia aqui, pessoal, um dia que abre com uma mega barra de alta, sem continuidade alguma, né? Ela volta, faz um retorno às médias, falha na região de volume, esse dia que essa região de volume me salvou, né? Porque ele deixou um gatilho de compra aqui, ó. Vocês estão vendo? O gatilhozinho de compra tá bem ali, ó. O gatilho de compra tá aqui. Então minha entrada seria aqui, com o meu stop aqui. O meu alvo, né, que seria essa região de volume, né, que é a minha resistência atual, ele estava maior do que menor, né, do que minha possibilidade de stop, ele estava menor. Então se eu entro aqui, ó, eu tinha 133 pontos de alvo, né, a princípio tinha 250 de stop, então eu não peguei essa operação. Por quê? Porque o meu risco retorno era negativo, já que eu já estava na cara, né, de uma resistência. E as barras anteriores, né, eram o quê? Sobreposição de barras, o que me diz a ser lateralidade. Então, se é lateralidade, eu não posso estar pensando em comprar, pensando em continuação. Por quê? Porque em lateralidade, continuação falha. Então, o que eu tinha que pensar? Eu tinha que ver, né, se o preço, por exemplo, viesse até próximo desse topo duplo, deixasse algum tipo de padrão de reversão lá no 1 minuto para eu poder pensar em entrar, tá? Para pegar a venda. Então, prestem atenção, né? Uma barra sozinha, ó, sem continuidade. Nenhuma continuidade, né, pessoal? Isso aqui virou só mera sobreposição de barras, tá? Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Primeira hora, né, pessoal, do dia 10h30, encontrou a mínima do dia, tá? Pensando em lateralidades. Volta a subir, reversão. Que tipo que é essa daqui, pessoal? Reversão abrupta. As médias estão acompanhando? Não, né? As médias não estão acompanhando essa movimentação. Qual que era a probabilidade disso aqui romper e continuar de maneira mais agressiva, de alta, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas? O que você viu depois? Reversão abrupta. Tá? Qual que foi o ponto, né, dessa reversão abrupta? VWAP do dia anterior. Tá? Depois, topo duplo. Na VWAP do dia anterior. Reversão de novo. E aí a estrutura começou a mudar, né, pessoal? Por quê? Porque renovou mínima, não renovou máxima mais, né? Máxima prévia estava ali. O preço falhou aqui de novo, né? E aí aqui ele começa a falhar cada vez mais, deixando mínimas, né, cada vez mais baixas. E aí o que virou isso daqui? Você opera a favor de estrutura, né? Então, você estaria pensando em vender a partir do momento que você viu que não está mais renovando máxima, beleza? Dia de lateralidade, né, pessoal? Aqui, né, de novo, dentro das primeiras 2 horas do dia, né, acabou achando uma mínima ali. Tem mais pontos aqui, pessoal? Próximo? Não, né? E aqui, né, se eu estou aqui focado no meu intraday, né, estou aqui trabalhando, estou aqui operando, abre em Fab 4 de venda, tá? Se abre em Fab 4 de venda,
num gap de baixa, eu já penso um pouco mais em vender. Eu penso que pode ter um pullback para me dar algum gatilho de venda. E ele deu, né? Se você vende aqui, teu stop está aqui. Pagou alguns pontos, fez uma barra de reversão sozinha, sem conseguir sair, né, da lateralidade. Tá? Ela está contida dentro da lateralidade, ela está contida dentro dessas outras máximas. A barra seguinte faz uma reversão de 2 barras, né? Esse tipo de movimentação aqui, pessoal, ela tem uma sacada dual que é muito bacana. Que é quando ele fala que traders ficam emboscados, né? Às vezes as pessoas não dão muita atenção quando leem isso daqui, mas é um ponto bem interessante, né? Quando ele fala que traders ficaram emboscados nessa movimentação. Você está vendo aqui, né, a região de volume, tá? E aí faz uma barra de alta. Nessa barra de alta ficaram vários traders, né, comprados, esperando uma boa movimentação de alta. Onde que está o stop desses traders aqui, pessoal? Provavelmente aqui, né, abaixo da mínima dessa barra, tá? E aí, né, ocorre uma reversão, quase uma reversão de 2 barras, né? Faltou ela vir um pouco mais. A barra seguinte, um doji, né? Quase com uma barra interna. A próxima barra vem praticamente fazer o fundo duplo. Quando passa, né, pessoal, isso aqui começa a acionar o stop dos comprados. O stop dos comprados é uma venda, tá? O próprio stop dos comprados armadilhados aqui, ó, começa a gerar pressão vendedora, tá? Beleza? A estrutura, né? Um detalhe mínimo, né, dessa movimentação aqui, ó, é que a estrutura de alta, né, não foi formada, tá? O que precisou, né? O que faltou, né? Você se pergunta o que faltou para os comprados conseguirem trazer o preço aqui em cima, né? Para quando descesse menos eu voltar a subir. Faltou exatamente isso que você está pensando, pessoal. Pressão compradora, tá? Aqui quem estava no domínio dessa barra foi os vendidos. Quando chegou bem aqui, a barra fechou, não. Aqui aqui é nosso, né? O controle é nosso. E aí os vendidos retomam toda a movimentação. Armadilham alguns comprados que acabam ficando emboscados e saindo dessa posição aqui no prejuízo, beleza? Ainda dentro dessa movimentação, pessoal, tá? Aqui virou um canalzinho estreito, né? Você pode ver, de novo, né? Poucas barras contra a movimentação, né? 1, 2, 3, tá? Até aqui canal estreito, depois virou uma lateralidade, certo? E essa lateralidade, ela teve um formato de wedge, tá? Ela foi assim, né? Ela tem essa parte superior mais reta e o fundo fazendo 3 puxadas lineares, né? Bem bonitinhas aqui. Depois disso daqui, a movimentação começa a fazer uma movimentação de reversão. Renovou máxima, pessoal. Você podia esperar que pudesse cair um pouco mais para voltar a subir. Nem fez isso, né? O pullback fica só aqui, ó, na média móvel de 9, começa a te deixar gatilho de compra, e aí a movimentação fluiu ainda bem mais, né, do que o topo do dia. Virando o que, pessoal, depois? Um canal de alta. Linhas paralelas, pessoal. Eu não estou fazendo elas aqui, tá? Direto assim, aqui no... assim, né, como realmente deveria para ficar, para não perder mais tempo, né? Porque aqui eu perco mais tempo fazendo, tá? Mas você está vendo que o preço está trabalhando dentro de um canal, né? Depois ele sai disso daqui, na maioria das vezes que ele sai, vira o quê? Uma lateralidade, tá? Vamos ver o que virou? Virou tendência de alta ainda, né, pessoal? Fez aqui fundo duplo, né? Com essa mínima aqui, renova a máxima, pequena lateralidade, volta a subir de novo, tá? Aqui eu já consigo traçar o outro canal, né? Depois foi rompido ali. Passa um pouco, lateralidade e queda, tá? Deixa eu traçar esse daqui. Tá? Rompe um pouco nessa movimentação, 1, 2, 3 barras. Depois vira uma ampla lateralidade, né? Tava no topo, tá, dessa movimentação. E aí vira para uma movimentação de baixa, né? Não tem pullbacks, né? Ela vem direta, tá? Até quase o fundo duplo aqui. E depois o quê? Lateralidade, né, pessoal? Certo? Novas mínimas, falham, tá? Não chegou a testar novas máximas. Dia seguinte, né? Abre dando continuidade à boa movimentação, né? A pressão fica retilínea. Aqui são movimentações, né, pessoal, que
às vezes a gente espera, né, aquele pullback e ele não vem, né? Aqui, isso daqui é um microcanal, tá? Isso daqui é um microcanal. Isso daqui é um bom modo rompimento, tá? Modo rompimento amplo, né? Essas 3 barras são puro modo rompimento, tá? E aí o preço encontra, né, algum tipo de ponto de parada, que é o que? Uma nova máxima, tá? Máxima anterior, estava ali. Reverte de uma vez? Não, né, pessoal? Porque trabalha ali, e aí a estrutura muda, né? Volta a descer, volta a subir, volta a descer, volta a subir, né? E vai subindo menos, né? E aí faz uma movimentação melhor de baixo. E depois, né, lateralidade. Beleza, pessoal? Então, atentem-se, né, à possibilidade da construção desde microcanais, tá? Desde microcanais de baixo, desde microcanais de baixo a canais estreitos e a possíveis, né, às vezes, canais amplos, tá? O preço ele costuma trabalhar dentro dessas modalidades. Ele tem dificuldade de romper. Pensem, né, assistam aquele vídeo de ciclos, e pensem, né, sempre onde que vocês estão se localizando no dia. Tirem o zoom, né, observem a movimentação. Observem que se falhar, você vai ter algum tipo de gatilho de compra, seja pelo 5, seja pelo 1. Tá? Se você quiser antecipar um pouco, você já leu bem o contexto pelo 1, né, que aí o stop fica bem mais em conta. Tá? Então fica, né, como presente para vocês. Lembrem da ideia das médias, tá? Anotem isso. Anotem isso. Pensem nisso, tá? Na ideia das médias ancorando movimentações a serem rompidas, tá? Atentem-se à movimentação das médias, né? Voltem lá, pesquisem o vídeo de médias móveis, tá? Se vocês não viram, como tem bastante gente nova aí no canal. Assistam o vídeo de médias móveis, ele vai ser interessante, porque você vai ter as médias como localizadores, rastreadores, como ímãs, né? Então tem uma visão ali um pouco mais ampla, né, sobre médias móveis. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo é meu obrigado, né, para vocês também. Agradeço, né, a confiança. Eu espero realmente, né, que vocês possam utilizar também nessas ferramentas ali dentro do dia a dia de vocês, né, mesmo para quem não é assinante, né, quem estuda e se dedica. Você tem material aqui, pessoal, de primeira qualidade. Não porque é meu material, é porque a gente está estudando a metodologia do Albrooks, né? A gente está estudando a melhor metodologia. A gente não está estudando qualquer metodologia. Você não está estudando a metodologia de um cara que começou há 2 meses na bolsa. O cara fala que criou uma metodologia lá. Não é isso, pessoal. Isso aqui é um cara que dedicou a vida. Ele merece, né, bastante respeito. E, claro, né, aquilo que ele estudou, né, funciona. Essa acho que é a parte principal, né, da metodologia dele. Tá? E o Al Brooks, ele é um day trader, né, cara? Quem que você conhece, né, que é um day trader, que criou, né, tudo isso daqui? O Al pai, né, do Price Action. Beleza? Então, se você gostou, né, curta, compartilha e se inscreva no canal. Manda um oi pra gente aí, que assim o algoritmo divulga para mais pessoas. Beleza, pessoal? Valeu, obrigadão e até mais.